Meus caros, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu queria falar sobre um livro muito especial, um livro muito querido, The Loom of Language, de Frederick Bodmer. Frederick Bodmer foi um linguista suíço do século XX, que, apaixonado por idiomas, escreveu várias coisas a respeito. E esse livrinho em questão, sobre o que se trata? Se trata de idiomas, se trata sobre, como eu posso dizer, sobre o domínio de vários idiomas e como as línguas funcionam e a história da linguagem. É um tratado, assim, maravilhoso, muito completo, fala de várias coisas concernentes ao estudo linguístico, ao estudo de idiomas, e não é um manual, não é extremamente técnico, não tem um jargão desnecessariamente complexo, de forma alguma. Qualquer pessoa consegue lê-lo, e é um livro muito querido, porque abriu muito o meu horizonte de ideias, me apresentou diversas coisas novas a respeito do estudo de idiomas. Bom, a primeira ideia que Bodmer traz é que as línguas são como... Vou explicar o título do livro antes, acho que não expliquei. The Loom of Language. A palavra loom, em inglês, significa tear, tecer, ou seja, seria o tercer da linguagem, o tercer das línguas. Bodmer faz uma comparação poética muito bonita ao dizer que as diversas línguas do mundo são como fios do tecido da história. E isso é verdade. Uma língua é um produto do engenho humano, é o produto de uma nação, de um povo, feito para expressar os seus quereres, as suas vontades e as suas razões de viver. Uma língua é uma coisa belíssima. Bom, tudo começa na linguagem. Toda ciência começa na linguagem. Não existe nada que não se inicie no verbo interior humano. E bom, Bodmer traz esse título maravilhoso e no princípio do livro ele fala um pouco sobre a história das diversas línguas, principalmente das línguas europeias, mas ele fala de todo tipo de língua que você puder imaginar, de todo o globo terrestre. O livro é um tratado bem gigante, que concatena, assim, diversas coisas, diversos aspectos do idioma como um produto humano. E o mais interessante, aqui tem técnicas incríveis de como se aprender vários idiomas. Um idioma e vários idiomas. Como se tornar, de fato, um poliglota. Esse é um terminho que enjoa um pouco, mas sim, o domínio de várias línguas, de muitas línguas, poliglota. Como se tornar, de fato, um sujeito que sabe vários idiomas. Mas essa não é a premissa principal do livro, por favor, não me entenda mal. O livro é muito mais amplo do que simplesmente How to be a Polyglot, como ser um poliglota. Não, não é isso. Bom, tem até um subtítulo aqui, An Approach to the Mastery of Many Languages. Uma abordagem à maestria de várias línguas, de muitas línguas. Ao domínio de muitas línguas. E bom, aqui ele explica diversas técnicas. O primeiro mito que ele desfaz é aquele famoso mito da criança e do adulto. Quem aprende melhor? Quem estuda melhor? A criança ou o adulto? A criança? Não é possível. É o que todo mundo diz. Bodmer vem e diz não. Pelo contrário, o adulto aprende muito mais rápido que a criança porque o adulto tem disciplina. Tem uma mente que já é capaz de acolher conceitos abstratos. Ou seja, nós temos uma mente extremamente superior à mente de uma criança. Podemos não ter a mesma plasticidade cerebral, mas temos nossas vantagens também. Nós temos nossas armas. E bom, Bodmer fala que é extremamente possível a um adulto aprender um idioma e dominá-lo mesmo, não apenas um como vários, porque justamente só é preciso saber o caminho, só é preciso em que focar, em que momento focar o que e por aí vai. Bom, ele parte de uma abordagem bem simples e que me cativa, que é uma abordagem que começa primeiro com a compreensão do idioma. É bem o que eu faço mesmo, é bem o que eu proponho aqui no canal. É primeiro focarmos em compreender, assim como uma criança que primeiro foca a compreender o que os da família falam para ela, o adulto ele deve focar em compreender aquele idioma. E depois de compreendido o idioma, depois de ter tudo aquilo internalizado, a gente procura as atividades, as ações mais externas, ou seja, a gente aprende a escrever e a falar. Mas antes de tudo, é importante aprendermos a ler e a ouvir. É bem mais fácil assim.
é bem mais fácil compreender e falar antes de escrever e... Perdão, é bem mais fácil compreender e ouvir, ler e ouvir, do que escrever e falar. Ir por essa ordem é muito mais prático. Depois que nós temos muitas palavras na nossa cabeça, falar e colocar para fora é muito mais fácil, é muito mais simples, é muito mais natural. Bom, Bodmer enfatiza isso. Uma outra coisa interessante é sobre o aprendizado de múltiplas línguas ao mesmo tempo. Tem aquela famosa pergunta: dá para aprender 2, 3 idiomas ao mesmo tempo? É possível? Sim ou não? Se sim, como fazer? Bodmer explica, e ele é um entusiasta do aprendizado de idiomas múltiplos ao mesmo tempo. De que forma? Com uma condição. Ele diz que é muito mais prático fazer isso se forem línguas da mesma família. Ou seja, se eu quero aprender espanhol, eu aproveito e aprendo italiano. Aprendo os dois juntos. Por quê? Pelo simples fato de que eu vou ter pontos de comparação. Eu vou a todo momento comparar o espanhol com o italiano e tirar conclusões internas de comparação. E esse movimento pode parecer insignificante, mas não, muito pelo contrário. Essa justa comparação agrada muito a nossa memória e a gente memoriza com muito mais facilidade. Como eu posso dizer? Nosso cérebro, ele tem uma tendência a querer pegar um ponto e comparar com os diversos pontos. Um assunto e comparar com os diversos assuntos que existem. E isso é uma forma natural da gente pensar. É um jeito natural do ser humano fazer comparações e daí tirar suas conclusões. E quando se aprende 2 idiomas, se tem essa vantagem. 2 ou mais idiomas. Bodmer vai para exemplos mais drásticos de aprender 4 línguas ao mesmo tempo. Mas aí eu já considero demais para mim. Mas enfim, é bem interessante e está tudo explicado aqui no livro. Bom, é um livro muito bom, muito extenso. Vocês podem ver pela largura. São mais ou menos, nessa edição aqui minha, 687 páginas. É bastante coisa. E editado pela Lancelot Hogben. Não sei como pronunciar corretamente esse último nome. E bom, é um livro muito bom, é uma recomendação que eu faço para todos os interessados em idiomas, em línguas, em literatura. E é um livro muito gostoso de se ler, não é uma leitura travada, não é uma leitura por demais técnica, não. É um livro bem curioso e bem instrutivo. Mesmo que você não tenha interesse em aprender línguas ou aprender vários idiomas ao mesmo tempo, mas pelo simples gostar mesmo de entender de um assunto, e instrui bastante, muito mesmo. É bem denso e bem proveitoso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um videozinho mais de recomendação. Fiquem por aqui, hoje ainda vai sair mais vídeos aqui no canal. Fiquem bem, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.